Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Matthew Shardley, que é um advogado londrino corcunda, e isso fez com que ele fosse recusado a ser um membro da Igreja Católica. Quando ele era criança, ele expressou esse desejo a um padre, a um cardeal, que olhou para ele e disse assim: a Igreja só aceita pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Olha só para você, porque é uma criança corcunda, né? E isso provavelmente explica grande parte, ou toda a parte, do ódio, né, que o Shardley mantém contra a Igreja Católica e por que que ele foi tão assim crente quando o Henrique VIII criou a Igreja Anglicana e resolveu confiscar os bens da Igreja Católica na Inglaterra e resolveu também fechar todos os mosteiros, todos os monastérios. Isso fez com que um dos motivos pelos quais o Shardley foi tão assim eficiente e foi tão tenaz, né, na investigação policial que ele levou a cabo lá no monastério de São Donato. Bom, isso aí, gente, é mais ou menos, né, o roteiro do primeiro romance estrelando essa personagem Matthew Shardley. Tá? Existem 7 livros de ficção policial histórica que são ambientados na dinastia Tudor, que é a dinastia mais divertidamente slasher, sangrenta, violenta da Inglaterra. É lá que viveu Henrique VIII. Então as esposas dele morriam, desapareciam, cardeais desapareciam, morriam, eram executados, enfim, dinastia Tudor, período elizabetano, sempre muito rico para ficção policial, ficção histórica e tudo mais, né? Bom, o autor desses livros, inclusive, faleceu em abril de 2024, tá? Deve ter sido mais ou menos quando a primeira temporada ou minissérie Shardley foi ao ar, porque assim, a Disney Plus ou Hulu, eu não sei, estão investindo, né, e filmaram o primeiro desses romances agora em 2024, tá? É disso que eu vou falar, dessa adaptação que eu vou falar, que é estrelada por um ator que tem uma deficiência na mão mesmo, tá? É radial dysplasia em inglês. Radial, displesia radial, eu sei que falta uma coisa na mão dele, assim, ele abertamente fala sobre isso, quão isso é importante, né, um ator com deficiência, representar uma personagem que tenha deficiência, no caso escoliose, ou que seja, que causa o fato do Shardley ser corcunda. Só que também tem o Sean Bean, foi na verdade por isso que foi a mola para eu... Eu adoro coisa policial, né? Vocês sabem, de investigação detetive, eu iria ver mesmo. Mas eu vi com mais pressa porque tem Sean Bean. Ele é o Thomas Cromwell, aparece no primeiro e no último episódio, dizendo pro Shardley coisas do tipo, negócio de verdade e tal, a verdade é a verdade que a gente quer que seja verdade. Vai vendo então, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. O ano é 1536, então o Henrique VIII estava em plena guerra contra a Igreja Católica e não fazia muito tempo que a Ana Bolena tinha sido decapitada e naquela época o Henrique VIII, a esposa da vez era a Jane Seymour, né? Então tinha gente, por exemplo, vai ser muito importante nesses 4 episódios para a questão da crença e para a questão do Shardley é, perceber ou não, porque eu não vou contar, né? Se a Ana Bolena traiu o Henrique VIII, ou se tudo aquilo não foi feito para simplesmente tirar a Ana Bolena do caminho do Henrique VIII para que ele pudesse casar com a Jane Seymour. Só que, assim, tudo isso é despejado para gente em baldes de diálogo expositivo. E aí eu não estou detonando a minissérie, não, tá? Ou série, primeira temporada. É uma contingência para as pessoas entenderem o contexto, né? Se passa na época do Henrique VIII e toda essa coisa, e especificamente depois da morte da Ana Bolena e tal, as pessoas têm que saber do confisco dos bens, da igreja e tal. Pois bem,
O Thomas Cromwell, que é naquela época um dos garotos de recado do Henrique VIII, vai comissionar o Shardlake para que ele vá a esse monastério e investigue uma morte lá. Um dos seus garotos, Thomas Cromwell era que é o Sean Bean, era um garoto do Henrique VIII, um garoto do Thomas Cromwell assassinado supostamente nesse convento, e aí é mandado para lá o Shardlake, porque dependendo do resultado da investigação, o convento seria fechado. Gente, o Henrique VIII estava assim, em guerra contra os monastérios, contra a Igreja Católica. Então, de cara a gente percebe, minha voz está arregaçada, a gente percebe que o destino do convento já está selado. O que tem que ser prestado atenção, além da investigação policial, é toda essa história de as narrativas históricas, os fatos, eles são ditados por quem? Né? Quem que fabrica essa verdade? Quem que acredita nessa verdade? Quem quer, quem pode? Isso está presente bastante aí. Pois o nosso Shardlake vai para esse monastério e lá ele vai então, durante 4 episódios, presenciar mortes e vai investigar. E o Shardlake também tem o seu menino de ouro, né? Ele também tem o seu companheiro. E aí você vai ter uma minissérie que ela é de época, bonita, bem produzida. Aquelas coisas que você vê na minissérie não são britânicas, tá, gente? Aquilo lá foi gravado na Romênia, na Áustria e na Hungria. Então, aqueles castelos, tudo não é britânico, mas passa-se numa região qualquer fictícia, né? É em Sussex, mas é uma região, uma cidade fictícia lá. É assim, o primeiro episódio até demora um bocadinho para pegar. Depois a minissérie vai legal, tá? Sei lá, é uma espécie de Nome da Rosa no período Tudor, né? E com esse detetive aí que assim, ele vai descobrindo vai ser descoberto o mistério, tá? É um mistério bem legal, pode ser até que surpreenda algumas pessoas quem que cometeu os crimes, só que, assim, ele é um mistério e que está um pouco a serviço de narrativas que estão mais para baixo e que são mais para baixo assim né, do roteiro e que são aquelas coisas da verdade, de quem que tem o poder dita talvez a narrativa, você vai ter que assistir. E também se o nosso Shardlake vai prestar atenção a isso, se ele vai entender isso ou não, né? Isso aí tudo. Tá? Ela é bem atuada. O Sean Bean, que foi o motivo pelo qual eu comecei a ver, né? E terminei de ver. Tá ótimo, ele aparece no primeiro e no último episódios. Tomara que tenha mais Sean Beans em outras temporadas. Eu sei que cada caso que o Shardlake investiga pincela uma coisa específica do período do reinado do Henrique VIII, né? Que foi um período violento, blá blá blá, como a gente conhece, mas foi um período de enorme reforma administrativa na Inglaterra, né? É o reinado dele que depois possibilitou outras coisas, tal. Enfim, eu sei que depois tem mais 1 ou 2 livros que o Thomas Cromwell é o mandante da investigação. Depois, acho que tem um que é até um livro que até pega até um livro que parece que a mandante é até a princesa Elizabeth, tá? Que depois seria a Rainha Elizabeth I. Então é assim, acho que dependendo do sucesso dessa minissérie ou dessa primeira temporada, a Hulu ou a Disney ou quem quer vai encomendar a outra. Ela é legal, não só porque ela é bem produzida e é um mistério, um murder mystery bacana, mas ela também é legal porque ela tem 4 episódios. Olha que bênção, né? Mesmo com 4 episódios, o primeiro demora um pouquinho para ficar no tranco, imagine se fossem aquele negócio de 6 ou 8 episódios, né? 4 episódios resolve o que precisa resolver e boa, daria até para ser 3. Eu tô ficando cada vez mais conciso, né? Mas não, eu não enjoei. Eu acho que é uma coisa ela é bacana, né? Talvez um pouco lenta e expositiva por conta de ter que dar tanto contexto, porque escolheu
ser um drama policial histórico, então você precisa entender por que, que as personagens agem ou pensam ou dizem, o que elas falam, pensam, né, dizem, mas tudo bem, isso é uma contingência, como eu falei. Anacronismos, né? Toda série histórica tem anacronismo. Por quê? Essas coisas, essas pessoas não pensavam assim no século XVI. Duvido sim que tenha uma série ou um romance que não tenha algum anacronismo. Por quê? Foi escrito no século XXI por alguém que pensa como alguém do século XXI. Então, um anacronismo ou outro haverá. Isso aí a gente tem que suspender a descrença e ir embora. Como Murder Mystery, é legal, sim, gostei. Tchau.